Vou seguir com o tema Dicas e Truques do Management Studio para melhorar a sua produtividade no dia a dia. Essa é a segunda parte, então aproveita, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos e se inscreva aqui no canal. Eu vou deixar um card aqui em cima da primeira parte, onde eu mostrei algumas dicas e truques que melhorem muito a produtividade no dia a dia, no desenvolvimento no Management Studio. Então, vou seguir aqui falando mais dicas e truques. Bora lá para o SQL. Já estou aqui com o Management Studio aberto. Eu vou abrir uma janela de consulta, New Query, e o primeiro recurso que eu vou mostrar é o de arrastar e soltar a partir do Object Explorer de objetos, que simplifica a nossa vida no dia a dia, ter que ficar digitando tudo. Por exemplo, eu posso arrastar e soltar o nome de um banco, já vai aparecer o nome do banco na minha janela de query, mas eu vou entrar no banco Adventure Works, em Tables, e vou arrastar o nome de uma tabela. Em vez de eu ter que digitar o nome da tabela, eu posso simplesmente pegar a Product, que está no esquema Production, clico, arrasto e solto na minha área de query, e já está lá. Então, eu vou fazer um From Select. Bem, outro recurso interessante é a possibilidade de pegar a lista de todas as colunas de uma tabela. Ou a gente adota todas as colunas e seleciona aquelas que interessam. Muito melhor do que digitar. Então, vou expandir o nome da tabela, vou clicar na pasta Columns, cliquei e arrastei. Prontinho. Então, reparem que ultrapassou o limite da tela, né? Muita coluna, eu tenho que ficar rolando toda hora para o lado para poder visualizar todas as colunas. Então, melhor seria se tivesse um modo aqui no Management Studio de rearrumar essa lista de colunas, como, por exemplo, colocando uma coluna uma embaixo da outra. O Management Studio não traz nativo, então o que eu vou fazer? Eu vou usar o recurso de um site, eu vou copiar a instrução, vou abrir o meu browser e vou entrar num site bem interessante chamado SQL Formatter. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link desse site. Ele é bem interessante. Eu colo aqui a consulta, clico no primeiro botão, Formate SQL, e ele já gera, ela já faz toda a instrução bonitinha para mim. É só copiar e colar. Vou colar lá no Management Studio. Então, tenho agora todas as colunas, fica mais fácil de visualizar. Vou alterar aqui o banco Adventure Works e vou executar. Tudo bonitinho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou editar agora a consulta e vou fazer um join com outra tabela. Vou dar um apelido de A do Product ID, join, e a tabela será a sales, order details, que eu consigo fazer um join com a tabela product on b.product ID igual a a.product ID. Beleza, fiz o join. Repare que já tem algumas colunas com um sublinhadozinho ali vermelho. Eu vou tentar rodar assim mesmo. Mandei executar, ele me deu um erro. Ambiguous column name. O que quer dizer esse erro? Esse erro significa que existem colunas com o mesmo nome nas duas tabelas. E aí eu preciso indicar lá no Select List de que tabela eu quero retornar a informação da coluna. Bem, a boa prática indica o seguinte, indica em situações de join, a gente qualificar todas as colunas no Select List. Senão a gente bate o olho e já fica sabendo ali direto de que tabela cada coluna vem. Um problema, uma quantidade de colunas grande dessa, a gente teria que, um por um, colocar ali na frente. A ponto, nome da coluna. A ponto, nome da coluna. Existe uma maneira bem simples da gente fazer isso, fazendo uma edição na coluna, né? Em uma determinada posição em todas as linhas. A gente usa uma tecla de atalho, eu posicionei o meu cursor ali logo antes do Product ID, lá na primeira linha, eu seguro o Alt e o Shift. Eu vou segurar o Alt e o Shift e vou clicar lá na última, ó,
Está vendo que ele fez uma linhazinha em todas as linhas? Ó? Uma linha lá na coluna, ó, em todas as linhas. Então, qualquer coisa que eu digitar aqui, ele já vai preencher em todas as linhas. Então, vou botar o A, 2 pontos, prontinho. Consegui editar e agora a minha consulta roda sem problema nenhum. Essa é a primeira dica que eu estou passando aqui nesse vídeo. A próxima é uma dica bem interessante para se ter cuidado quando a gente está acessando servidores de produção, servidores de desenvolvimento. É óbvio, quando a gente acessa um servidor de produção, a gente tem que ter muito mais cuidado, né? Então, o ideal seria que o próprio Management Studio nos indicasse se eu estou em uma conexão com um servidor de produção ou em uma conexão com um servidor de homologação. Onde é que a gente faz isso? Alterando as propriedades na hora da conexão. Então, eu vou vir em Connect, Database Engine, eu vou me conectar na outra instância que eu tenho aqui nessa máquina virtual. É uma instância chamada SRV02. Eu venho em Options e repare que tem aqui, ó, Use Custom Call. Eu vou clicar essa caixinha e vou selecionar. Vou botar até em vermelho, porque vamos imaginar que esse cara é um servidor de produção. Connect. Vou abrir uma janela de query. Então, reparem, olha, vermelhão lá, tem como se enganar. Então, toda vez que eu me conectar nesse servidor, ele vai aparecer vermelhão e aí eu vou ter mais cuidado. Se eu me conectar no outro servidor, imaginar que ele é de desenvolvimento, ele já vai estar em uma coloração mais suave, chamando menos atenção. Então, uma outra dica que te ajuda, né, a ter mais cuidados em servidores diferentes. Vamos para a próxima. A próxima é bem interessante. Vamos lá. Eu vou fechar essa janela. Vou fechar essa daqui. Vou desconectar desse cara. E vou abrir uma nova janela de query. Uma nova janela de query. Eu vou colar um script bem simplesinho. Eu vou me conectar no banco aula e vou criar uma tabela cliente. Depois vou fazer um select. Veja, como é que o SQL monta o IntelliSense? O que é o IntelliSense? À medida que a gente vai digitando, ele vai buscando a existência dos objetos do banco e vai me ajudando. Né? Então, se eu começo a digitar lá no AdventureWorks, que é o que eu acabei de fazer, à medida que eu fui digitando, ele foi me mostrando o esquema que existe, as tabelas que existem a partir do que eu vou digitando. Esse recurso chama IntelliSense. E esse metadata, ele tem que carregar esse metadata. Que tabelas existem no banco, que colunas existem nessa tabela. Isso é feito no carregamento do Management Studio. Só que agora eu vou criar uma tabela. Né? Eu estou criando uma tabela no banco aula. Então, essa tabela que eu criei, ela não vai estar no IntelliSense. Aqui ele não está nem reclamando nessa janela. Por quê? O próprio SQL está vendo que houve antes o que? Um use aula e depois um create cliente. Então, para esta janela, não tem problema, ele não reclamou. Agora, se eu for para outra janela, colei a consulta, então repara que ele não reconheceu a tabela cliente. Por quê? Eu criei, após a inicialização do Management Studio, uma tabela e ele não atualizou o cache do IntelliSense. Então, como é que eu comando essa atualização do cache do IntelliSense? Eu posso vir no menu Edit, IntelliSense, Refresh Local Cache, ou então Ctrl+Shift+R. Então, se eu fizer um Ctrl+Shift+R, ele vai atualizar o cache e veja que ele para de reclamar. Se eu fosse digitando, ele iria me ajudando a preencher também. Isso é uma outra dica muito interessante. Tem muito aluno meu que se enrola um pouco nisso e fica, poxa, acabei de criar a tabela, onde é que ela está? Quer dizer, é só atualizar o IntelliSense. Outro recurso bem bacana, eu vou fechar essas duas janelas e vou abrir um script maior para você perceber como esse recurso é bacana em situações onde a gente tem um script muito grande. É muito comum na linguagem Transact SQL a gente declarar uma variável, depois sair usando essa variável tempos depois, imagina um script grande como esse aqui, e aí a gente vê a variável aqui e fala, caraca, qual o tipo de dado que eu declarei nessa variável lá em cima, qual se for um varchar, qual o tamanho, a gente tem que toda hora ficar rolando lá até aquela posição de declaração da variável. O que a gente pode fazer? A gente pode usar o split de tela do Management Studio.
aqui bem no cantinho superior direito, tem duas setinhas com duas barrinhas no meio aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou clicar nela, segurar com o mouse e vou arrastar para baixo. Ele dividiu a tela em duas, ó. Só que ele está me mostrando em cada metade aqui o mesmo script. Então, o que eu posso fazer? Eu posso posicionar nesse de cima exatamente o ponto onde ocorrem as declarações das variáveis. E no de baixo, eu vou só rolando e analisando o meu script, mas eu tenho ali a visibilidade da declaração. Esse split ele é bem interessante nesses ambientes, nesses scripts, né, muito grandes, onde eu tenho declaração de variável em tudo quanto é canto. Para voltar, você arrasta até em cima, que volta ao normal. E por último, quando a gente tem várias janelas de query aberta, né, até a gente pode se perder, né? Olha, tem um monte de janela de query aberta, você clica nessa listinha e você vê todas as janelas. Uma maneira fácil de você fechar essas janelas é clicar com o botão do meio do mouse, né? Se você tem uma rodinha, você clica na rodinha. Então, você vai no cabeçalho da janela, clica na rodinha e já vai fechando. Ele já está fechando as janelas todas. Ó. Rapidinho, eu venho fechando elas todas. Então, vimos nesses dois vídeos vários recursos que aumentam a produtividade de uso do Management Studio. Você gostou aqui do vídeo? Curte, compartilha. Se você está chegando agora aqui no canal, não deixa de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos, se inscrever aqui no canal, é claro. Até mais!